Vamos lá, queridos. Eu falo sempre, né? Quem não pergunta não está aprendendo, não é? O mundo, ele gira em torno de perguntas, viu, queridos? Você pensa que o mundo gira em torno de respostas, não é? Mas o mundo gira em torno de perguntas, não é? Se você compreender... Ontem eu ainda estava falando com uma das minhas filhas e ela estava falando que na verdade, Yeshua, ele sempre que alguém vinha trazer para colocar um peso sobre ele, ele perguntava alguma coisa. Então, olha, é justo pagar o imposto para César? E aí ele perguntava, olha, de quem que é o busto, né, que está aí nessa... Né, quem é a imagem que está nessa moeda? Cunhada nessa moeda. Então, na verdade, quem sabe fazer a pergunta certa, inclusive a sua relação com o Eterno, ela se baseia nas perguntas corretas que você vai fazer. Se você, a vida compreende, o sistema que nós vivemos compreende, que se você não tem questões, você não pergunta, você não quer aprender. Não é? Não sou somente eu que falo isso nos programas, na verdade, nossos encontros aqui com você. Não é? Se você não faz perguntas, isso demonstra claramente ou uma falha no seu aprendizado, ou que você não está confrontando situações adversas que venham na sua vida. Como é que você reage às coisas que vêm sobre você? Você age com uma pergunta ou você age com uma defesa? Não é? Olha, Céu, eu não gostei do que você me fez em tal dia. Mas sabe, aquele dia eu estava com dor de cabeça, eu tinha tido um problema com o ar-condicionado aqui, olha, aquele dia eu tive um mau dia. Ou você responde para a pessoa, por que você imagina que eu estou com algum problema? Por que você pensa deste modo? Deixa eu compreender. Então, queridos, se você puder trabalhar com o universo ao seu redor, com base em perguntas e perguntas inteligentes, você vai ser muito bem sucedido, porque a energia que alguém quiser colocar de peso sobre a sua vida, querida, olha, eu não gostei dessa comida que você fez hoje, mas de que maneira eu poderia melhorar essa comida para você? De que maneira? Me diga o que eu poderia... Queridos, o poder de você questionar aquilo que está sendo trazido para você, e nós, queridos, o que nós fazemos? Nós acabamos deglutindo, não é? Há um adágio que diz que você engole sapos, não é verdade? Minha barriga já está coachando, porque eu engoli tanto sapo que a minha barriga está coachando. E nós vamos lidando com as questões, os questionamentos das pessoas, e nós não compreendemos que isso está trazendo uma carga de uma energia sobre nossas vidas, e a energia do outro. A energia do outro. Não é? Isso não faz de você uma pessoa deselegante, não traz para você uma situação de você ser inconveniente, não seja inconveniente, não seja mal educado, não é? Não vai responder que nem aquele outro lá, mal-humorado, não é? Bom dia, por quê? Não é? Não é esse tipo de questionamento que eu estou trazendo para você. Eu estou trazendo um questionamento inteligente de quando alguém deposita sobre você uma energia que não é positiva. Eu estou ensinando você a tirar de sobre a sua vida uma energia que não lhe é agradável, não é um peso que você possa estar trazendo de uma maneira a te fazer algum benefício, é um peso morto. Como é que você vai conseguir carregar, subir uma montanha se você está carregando 20 quilos em cada uma das suas mãos? Esse peso que o Eterno não colocou sobre a sua vida e você carrega sobre a sua vida, esse pode ser o motivo pelo qual você tem tanta fadiga. Não são coisas que o Eterno colocou sobre você. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nós colocamos esse tempo maravilhoso que nós podemos estar pensando juntos a Tua palavra, meditando no que o Senhor nos ensina, ruminando, Senhor, ruminando o que Mashiach Yeshua deixou para nossas vidas, os Teus profetas, Teus enviados, que falaram da Tua palavra sobre as nossas vidas, para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Que o Senhor venha agir sobre nós
e que nós possamos ter a mente do Mashiach acessível a nossas vidas por meio da confiança. Que a tua Ruach HaKodesh revele os teus segredos profundos nos nossos corações. Permeia nossas vidas com a tua bondade. É o que eu te suplico, Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja, que o Eterno fale com você. O Eterno ministre ao seu espírito, não é? Vamos começar com as perguntas? Eu comecei falando de perguntas para você e eu quero continuar trazendo esse exercício de perguntar, não é? De vez de você se ofender, pergunte, não é? Aquela coisa chegou para mim, eu já tenho de devolver essa questão com uma energia positiva, não é? E outra coisa, muitas coisas que as pessoas possam cobrar você, talvez a resposta esteja para elas mesmas. Não é o caso aqui das nossas perguntas, não é? Vamos lá. E eu quero trazer um e-mail que me ajudou muito hoje. Tá vendo? As perguntas que vocês fazem me ajudam também, não é? E vocês estão começando a fazer perguntas para vocês mesmos. Isso é maravilhoso. Então vamos lá, vamos começar com esse e-mail que me abençoou bastante a minha vida. Quem não faz pergunta é porque não entendeu. Eu mesma comecei a me questionar. Por que eu não consigo questionar praticamente nada? Olha aí. Quem não questiona, não é? Eu não questiono. Olha, Miriam, você vai engravidar. Você vai trazer à luz um filho. Ah, Senhor, como é que se dará isso? Porque eu não tenho relações com homem algum. Não é? Eu não estou questionando o que o Senhor vai fazer, mas qual é a condução que o Senhor me conduz para que eu possa cumprir a tua vontade? Como é que eu posso gestar? Como é que eu posso gestar o projeto do Eterno para a minha vida? Não foi só Miriam que ficou grávida de Yeshua. O Eterno tem gravidezes para cada um de nós. Ele tem projetos de vida que nós somos os agentes que vão gestar. E como é que está a sua gestação dos projetos divinos? Não é? Eu gosto de ouvir e pôr em prática aquilo que eu consigo absorver. E deu uma risadinha, viu? Coisa linda. Enfim, Céu, tem algo que eu preciso mudar, mas eu não sei. Os meus pensamentos sempre estão me pegando com medo de que, será que eu estou agradando o Eterno? Será que o Espírito Santo ainda está dentro de mim? Eu não quero perdê-lo, eu tenho essa luta terrível. Então vamos lá. Eu posso ter perguntas que não são positivas. Lembrem-se, queridos. Eu posso ter perguntas que são afirmativas, positivas e vão me encher de energia positiva. Mas a partir do momento que as minhas perguntas, elas precisam sempre ter um objetivo e um propósito. Qual é o objetivo e o propósito das minhas perguntas? A base da motivação das minhas perguntas tem de ser o meu crescimento pessoal. Se a base das minhas perguntas se baseia no medo, se eu tenho questões que eu vou me basear numa relação de medo, eu tenho de tomar muito cuidado como é que está o meu interior. Eu tenho de cuidar do meu interior, faxinar esta casa. Ela vai falar sobre isso. Eu não ando em pecado, Céu. Olha que coisa linda. Estou sempre vigiando para não pecar contra o Eterno. Eu sei que eu erro ainda, mas na parte que eu consigo ter consciência, eu faço o correto. E eu tenho melhorado a cada dia. No entanto, sempre penso que não é suficiente. Tem de celebrar vitórias. Cada vitória que você conquista, você precisa celebrar. Aprenda a celebrar vitórias. Faça o memorial das vitórias. Esses memoriais vão te ajudar em dias difíceis. Confiou no Senhor esse aflito e Ele o socorreu. Faça memoriais acerca daquilo que você tem crescido, como o Eterno tem te provido, como o Eterno tem vindo de um modo sobrenatural. De uma maneira ou de outra você chegou até o dia de hoje. Há muitas pessoas passando por problemas financeiros, porque nós colocamos a nossa confiança no dinheiro e não no Eterno. Se a nossa confiança estiver no dinheiro, nós vamos passar problemas. Porque a nossa solução não é o Eterno, a nossa solução é o financeiro. Então pense com muito amor e carinho sobre isso. Eu também fico triste ao pensar que o nosso Pai está no céu e pode ficar triste comigo, porque eu penso assim, queridos do meu coração, se Yeshua é a imagem e semelhança do nosso Pai, eu tenho de confiar nisso porque é o que está escrito,
Yeshua nunca teve problemas com pecadores, queridos. Eu vou falar isso na próxima pergunta, não é? Que uma querida nossa enviou um vídeo, inclusive, de um vídeo que foi apresentado aí pelo padre Fábio Melo, não é? Que estava falando sobre isso, uma carta maravilhosa, aliás, que foi encaminhada para o programa dele. Depois eu vou ter a oportunidade de compartilhar também com vocês. Uma carta de uma pessoa que rasgou o coração para ele. Essa pessoa chegou para ele e falou assim: olha, eu fui para uma promiscuidade sexual, eu errei, eu fiz coisas terríveis, mas eu sei que há 2 anos eu passei por um processo de um novo nascimento. Mas eu não consigo me perdoar das coisas que eu fiz. Nós vamos tratar sobre isso logo mais. Logo mais nós vamos tratar. Eu quero mandar esse link também para que vocês possam ouvir a carta desta pessoa encaminhada para o padre Fábio Melo, não é? Então, é importante que nós compreendamos que o Eterno e Mashiach não tem problemas, ele não tem problemas de lidar com pecadores. Não tem. O problema de lidar é com quem se opõe à sua palavra, com quem coloca que a palavra do Eterno ela deve ser vista de uma outra maneira ou entendida de um outro modo. E vamos continuar com a cartinha aqui que eu recebi, o e-mail, né? Não é? Misericórdia, céu, entra em parafuso. Ela deu risada. Bem, graças ao Eterno, o som do céu mexeu muito dentro de mim, de verdade. Mudei bastante nas minhas atitudes e esse livro agora está me ajudando a mexer nos meus pensamentos. E eu preciso fazer uma faxina, é sobre essa faxina que eu quero falar com você. Mas parece para mim que eu terei bastante trabalho. Não tenha trabalho. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Ele vai te dar direção, vai te dar forças, né? Ela diz que o Eterno nos abençoe, nos ama e nós amamos você, viu? E um dia conhecerei todos vocês em nome de Yeshua, que seja nesse olam, não é? Seja nesse olam, não é? Essa querida minha, do meu coração, não é? Que encheu meu coração, queridos, de alegria, de ver alguém que está lutando para mudar, para melhorar, está tomando uma atitude, saiu do marasmo, saiu da mesmice, se encorajou. Para ela escrever isso, ela se encorajou, ela se empoderou para tomar uma ação. Aliás, hoje o tema do nosso encontro é justamente o contexto de você poder otimizar a sua energia. Aonde que nós estamos desperdiçando energia, queridos? Aonde a nossa energia tem sido desperdiçada? Nós vamos estar falando sobre otimizar a energia no dia de hoje. Bom, minha querida, vamos lá. Com relação aos pensamentos de aceitação do Eterno, se você pegar a palavra dele, aquele que vem a mim de maneira nenhuma, eu lançarei fora, eu nunca vos deixarei, nunca jamais vos abandonarei, não é? Nós temos motivo de sobra para saber que o Eterno não nos deixará, não nos abandonará, não olha para nós como quem está esperando continuamente que nós venhamos a cometer erros. Pelo contrário, ele é longânimo, longo ânimo, ele tem um bom e longo ânimo, não é? Então, eu gostaria de convidar você a confiar no Eterno completamente em relação a você agradá-lo, ouvir dele o que ele fala acerca de você, ouvir a voz dele, comemorar, celebrar as suas conquistas, colocar lá, olha, hoje eu consegui não reagir negativamente nesta situação. Celebre as suas conquistas. Você vai ter dentro do seu caderno de oração várias conquistas. Céu, e aí? Chegou um dia, aquilo que eu tinha conquistado eu perdi. Não perdeu, não perdeu. Você recuou em alguma coisa e avance novamente. Você não perdeu, não é? Não pense porque os nossos velhos hábitos eles querem voltar, porque nós aprendemos a agir daquela maneira. Nós aprendemos a agir com relação a sermos rejeitados e nós acabamos pegando esse processo de rejeição e colocando para o Eterno em relação às nossas vidas. Nós achamos que, porque nós somos rejeitados de algum modo, ou por nossos parentes, ou nossos pais, ou nossos irmãos, ou um professor, ou um patrão,
ou qualquer pessoa que tenha representado alguma autoridade por quem você tivesse admiração e que essa pessoa não te aceitou, nós levamos essa experiência humana e negativa para a nossa relação com o Eterno, que é o ponto de amor que teve por nós, trouxe seu Filho para nossas vidas, para entregar-se por amor de nós. Então, nesse sentido, eu quero trazer para você esse contexto importantíssimo de que o Eterno te ama, o Eterno te aceita, Ele não está planejando mal sobre a sua vida, Ele está planejando bem. E isso eu tenho de me lembrar todos os dias da minha vida, por causa da carga de rejeição que eu trouxe no passado sobre mim. Essa rejeição precisa ser descoberta, essa questão de nós acharmos que o Eterno nos rejeita, o Eterno não nos aceita, eu estou em falta, essa rejeição precisa ser tratada, você precisa ver aonde foi que entrou isso na sua vida, não é? Aonde entrou esse contexto em relação a você e ao Eterno, para resolver isso, e você vai ter de liberar perdão sobre quem te rejeitou. Tratar na sua vida sobre as pessoas que te fizeram mal. E hoje talvez você tenha alguém que você gostaria de ser aprovada por essa pessoa. Descubra quem é a pessoa que você está exercendo isso. Muitas vezes as esposas esperam, meu marido vai me reconhecer, ou meu filho vai perceber o que eu estou fazendo por ele, ou enfim, alguma coisa vai estar acontecendo nesse sentido, naquele sentido. Outra questão é que muitas coisas que nós pedimos para o Eterno, Ele já nos deu, mas nós não nos apropriamos daquilo que Ele entrega para nossas vidas. Nós não nos apropriamos. E eu gostaria de trazer para vocês acerca, não somente, queridos, essa experiência chama-se A Mensagem da Água, do pesquisador japonês Masaru Emoto. Ele não é um homem crente, tá, queridos? Eu estou falando apenas do poder das palavras nesse olam. Eu não estou falando de coisas espirituais agora. Inclusive, ele vai fazer aplicação de outras religiões nesse experimento que ele fez, não é? Então, primeiramente, ele separou alguma água ali próximo dele, aquela história da água, não é? Que é uma vertente tão grande em várias religiões. Ele pegou ali e uma água, ele estava fazendo uma coisa bastante negativa, com pensamentos bastante negativos, e na outra ele estava fazendo uma prece, mas uma prece não para o Eterno. E os cristais de água, eu estou falando de pensamentos, tá? Pensamentos. Nós vamos entrar em palavras, eu estou falando primeiramente de pensamentos. E quando ele congelou essas águas, os cristais foram bem formados naquela onde ele tinha feito uma prece, e na outra os cristais de água ficaram completamente deformados. E aí ele começou a fazer experimentos com pequenos frascos de água, começou a fazer experimentos falando palavras para esses frascos de água continuamente. Num dos frascos ele estava falando amor, amor, amor. No outro frasco ele estava dizendo uma palavra como você é um idiota, ou uma coisa nesse sentido. E esses cristais, após congelados, cristais dessa água vistos num telescópio, no microscópio, perdão, eu estou sempre pensando no espaço, né, queridos? Visto no microscópio, ele acabou vendo a formação de cristais excelentes naquele... Muito, muito interessante essa matéria, eu gostaria que você observasse, independentemente de não ter critérios de pessoas que nós consideramos como crentes e tementes ao nome do Eterno, da maneira que nós temos aprendido a servi-lo. Então, queridos, o que eu gostaria de trazer para vocês? Eu estou falando de um experimento onde eu não tenho a intervenção da Ruach HaKodesh. Eu não sei como seria se nós congelássemos a água ali num ambiente onde nós estamos orando, onde nós estamos louvando, onde nós estamos engrandecendo o nome do Eterno, as alterações que ocorrem naquele líquido, e nós devemos lembrar que nós somos praticamente 70% de água, queridos. Eu gostaria muito que você compreendesse o quanto nós estamos movendo a nossa energia celular. O que é que você está fazendo com a sua energia? O que é que você está fazendo com energia vital, queridos? A palavra, ela
provoca uma onda, mas algumas pessoas ainda trabalham com relação ao som como partículas sonoras. E nós temos colocado essa energia, muitas vezes, à disposição da dúvida, à disposição de males, à disposição de ira, de ciúmes, e quando não, a serviço do próprio adversário. E mais uma vez eu indico para vocês o livro da Joyce, Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida. Nós podemos ter palavras extremamente negativas. Você pode ter pensamentos que sugerem a você questões negativas. É só você ver como você vai dar um exemplo, como é que você está dando exemplos. Os seus exemplos, eles são positivos ou são negativos? Não é? Então, na carta aqui da minha amada, onde permanece, no e-mail, o que prevalece nesse e-mail? Prevalece essa questão da dúvida. E todas as vezes que o que eu faço não provém de confiança, eu me exponho ao pecado. Porque tudo que não procede de fé é enquadrado como se eu estivesse agindo com dúvida. E se a pessoa tem dúvida, ela pode emergir em um pecado deliberado sem que ela tenha nem sequer a compreensão do que ela está fazendo. Nós não podemos duvidar do que o Eterno falou. E se alguma coisa vem sobre a minha vida, olha, o Eterno te abandonou, o Eterno não está sobre... Queridos, isso não pode jamais sobrepujar as coisas que Ele me disse, as coisas que Ele me falou. Ontem à noite ainda, nós tivemos uma reunião e eu falei, queridos, a única certeza que eu tenho do que eu faço é o chamado que Ele me fez. Então, se eu estiver enferma, eu tenho de estar aqui na rádio, porque aqui é o meu lugar seguro. Não é quantas vezes eu vim para cá com infecção urinária. E foi aqui que o Senhor operou a cura sobre a minha vida. Não é? Ter certeza do que é para você fazer. Qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito? Nós estávamos lendo ontem também, junto com os nossos Roshim, uma parte de um capítulo do livro do John Bevere, onde ele narra do chamado que ele recebeu do Eterno e como foram difíceis os primeiros dias, os primeiros anos do ministério dele. Mas tudo que ele tinha sobre si era um chamado. Ele podia escolher ser engenheiro e se aposentar sem ter mudado o destino de ninguém, sem ter exercido. Eu não estou desfazendo, eu sei que tem pessoas que têm de ser engenheiros, há pessoas que têm de ser médicos, há pessoas que têm de ser dentistas, há pessoas que têm de ser pedreiro, há pessoa que tem que estar limpando nossas ruas, limpando todas as questões que trabalha com os esgotos, com tratamento, saneamento básico. Mas, queridos, todos nós, não importa qual a função que você ocupe, não importa se você é um empresário, não importa se você é uma pessoa que está num grau elevado na sua vida financeira, você tem um destino da parte do Eterno nesse mundo. Você tem um chamado de anunciar as boas novas. E não é o fato de você não estar exercendo isso em tempo integral, como eu fui chamada para fazer, que isenta você de fazer a sua parte e ser um homem e uma mulher de influência na vida de outras pessoas. Mas para isso você precisa crer. Então, minha amada, o que eu vou dizer para você, pegar todos os textos que falam do amor do Eterno, todos os textos que ele tem falando sobre isso, e todas as vezes que o adversário das nossas almas vier para você, falar para você alguma coisa contrária, você pega aquele texto e você lê em voz alta. Faça isso. Repita até o momento que você sentir. Não é um mantra, não, queridos. A nossa palavra altera a nossa função celular. Quando nós falamos, altera a nossa função celular. É a água aí que esse experimento aí do japonês Masaru Emoto fez. Você está alterando as suas próprias células. Eu tenho visto coisas extraordinárias ocorrerem na vida de pessoas que têm utilizado a palavra ao seu favor. Use a energia, não perca energia. Muitas pessoas fizeram aí projetos
para que vocês não percam energia. Não deixe ligado o seu carregador de celular na tomada. Você está perdendo uma energia ali, não é? A maior parte dos carregadores tem até uma luzinha, enfim, você está gastando uma energia inutilmente, não é? Não deixe conectado os seus computadores à noite, não deixe, enfim, uma série de coisas que é dito para você não ter a sua energia roubada. Então eu vou declarar para você, com muito amor e carinho, perceba onde a sua energia está sendo roubada. Um dos ladrões de energia é a nossa falta de confiança. Se o Eterno falou, meu querido e minha querida, se você falar, céu, tá bom, eu vou fazer, mas vou fazer sem confiança, eu vou desagradar. Kefa fez com confiança jogar a rede, queridos. Pedro, quando Yeshua falou para ele tinha pescado a noite inteira, ele não conseguiu pegar peixe nenhum, e aí ele até fala, mas Senhor, eu passei a noite inteira, eu sou pescador, né? Só faltou ele perguntar, o senhor entende alguma coisa de pesca? Porque que eu saiba, o senhor é carpinteiro, não é? Não, mas Kefa não questionou nesse sentido e foi sem confiança mesmo. Os resultados de você colocar em prática o que o Eterno manda você fazer são extraordinários. Faça o que ele manda você fazer. Nem que você diga para ele, Pai, sobre a tua palavra eu vou lançar minha rede. Seja correta com ele. Ele vai te abençoar. Eu sei disso. Não é? Espero ter ajudado. Pega os textos aí, procura os textos. Textos sobre o Eterno me aceitar. Textos sobre o Eterno ter a minha vida como preciosa aos seus olhos. Texto que diz que eu sou como a pupila dos olhos do Eterno. Pega todos esses textos e quando o inimigo bater na sua porta, você faz igual aquele comercial da Pernambucanas no passado. Não adianta bater porque eu não deixo você entrar. É você que faz isso. Expulse a dúvida da sua vida, tá bom? Vamos lá. Eu não consigo me perdoar, não é? Eu não consigo me perdoar, vamos lá. Existem dois aspectos de não conseguir se perdoar. Primeiramente, compreenda o perdão do Eterno para você, não é? Compreenda que o Eterno te perdoou, mas também compreenda se você tem perdoado outras pessoas. Muitas pessoas que não se perdoam têm um elevado nível com relação a isso, de exigência, e ela pode estender isso para outras pessoas, não é? Como eu falei, Yeshua não tinha problema de lidar com pecadores, ele tinha problema de lidar com opositores à palavra do Pai. Vamos lá, Matitiago, Mateus 21, 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram o segundo. Então Yeshua declarou-lhes, olha, em verdade eu vos digo que publicano e meretrizes vos precedem no reino do Eterno. Então ele não tinha, o problema dele não era o pecador. O problema dele era ver que as pessoas que desenvolviam esse alto nível de exigência, elas podem querer se colocar numa condição superior até o que o Eterno tem em relação à sua vida. Não é? Matitiago 21, 32. Porque Yohanan veio para vós outros, João, no caminho da justiça e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditares nele. Então, você veja em primeiro lugar se você está tendo esta confiança no perdão do Eterno sobre a sua vida. Se você, como o relato lá dessa carta, ou do e-mail, não sei o que foi enviado lá para o padre Fábio de Mello, a pessoa dizia, eu tenho certeza que eu nasci de novo há 2 anos, mas eu não consigo perdoar as coisas que eu fiz. E nós já colocamos para vocês, esse excesso de passado é um problema terrível. Mas aí o que eu vou fazer com relação ao excesso de passado? Bom, vamos supor que você tem que trazer uma consequência do passado. Você fez algo que você não se perdoa de ter feito e a consequência desse passado ainda está na sua vida. Que pode ser o seu caso. Olha, eu fiz uma coisa errada e a consequência dessa coisa errada persiste na minha vida até o dia de hoje. Então eu não consigo me perdoar porque as consequências desse erro que eu cometi, eles continuam até o dia de hoje, não é? Então, primeiramente, o que você não pode mudar, você pode entregar. Eu não posso mudar, mas eu posso entregar, não é? Então pessoas hoje vivem com inimizades
com coisas que aconteceram que elas gostariam de mudar, mas a atitude errada que elas cometeram no passado traz essa consequência. Se a pessoa carregar essa consequência como culpa, como é que ela vai conseguir, da parte do Eterno, favor para lidar com tudo isso? Você não pode mudar o outro, faça a sua parte, mas não carregue culpa. Céu, mas as consequências do que eu fiz uma sociedade indevida. Eu me associei indevidamente a alguém, eu me associei a uma pessoa não crente. Isso nos vários aspectos da sua vida. Não tenho como romper essa sociedade hoje. Então, meu querido e minha querida, você precisa ter a coragem de entregar o resultado da sua decisão para o Eterno. Há pessoas que cometeram um aborto e hoje estão impossibilitadas de ter filhos. E carregam um peso de culpa, não se perdoam por causa disso, ao passo de que poderiam hoje talvez estar sendo um pai e uma mãe para uma criança que não tem pai e mãe. Mas a pessoa se impede de ser um adotante, se impede de hoje poder dar frutos por causa da sua culpa. A sua culpa não vai produzir bons frutos. Mas a confiança de que você foi perdoada, que você pode se perdoar, vai liberar você para dar bons frutos. Vai liberar você para ser uma bênção. Não é? Vai liberar você para fazer coisas novas todos os dias. É claro, eu não digo para ninguém sair adotando criança. Isso aí tem de ser uma decisão do Eterno na sua vida, com clareza. Não é? Eu sei o que eu estou dizendo a vocês, como mãe de tantos filhos adotivos. É muito importante que você tenha uma direção do Eterno para trazer para o seio da sua família alguém. Mas certamente a sua vida pode produzir bons frutos se você conseguir se perdoar. Se você conseguir aceitar que você não é maior do que o Eterno, que já te perdoou. E você abraçar, mesmo com consequências do seu erro, do seu pecado, o Eterno pode transformar o prejuízo que veio sobre a tua vida, pelas tuas próprias mãos, em benefício. Ele transforma a maldição em bênção. Esse é o Senhor que eu sirvo. Tá bom? Acabamos ficando aqui, queridos, tanta coisa que nós tínhamos para falar, mas eu quero tratar algumas coisas do capítulo 2. Vocês estão fazendo a lição de casa? Não é? Vocês estão fazendo a lição de casa? Pelo amor do Pai. Vamos fazer uma revisãozinha do capítulo 2. O modo de pensar positivo encoraja reações positivas. Deem uma atenção a esse tópico. Viu? A maneira como pensamos afeta a maneira como falamos. E a maneira como falamos afeta a maneira como os outros reagem às nossas vidas. Então, se você pensa e fala negativamente, provavelmente você vai ter uma reação negativa. Ela dá um exemplo fantástico de uma pessoa que chegou para outra, que um hóspede falou assim, e nós temos muitos hóspedes, então parece que o exemplo acaba nos tocando mais profundamente. Deve fazer frio essa noite, mas provavelmente não há cobertas suficientes na cama. Você não acha que vai precisar de mais um cobertor extra? Acha? Não é? Mas se ele tivesse perguntado, deve fazer frio essa noite, então você provavelmente vai querer um cobertor extra, não vai? Na primeira frase, queridos, a pessoa vai responder não. Então o modo que você chega... Ontem eu fui para uma reunião e eu devo dizer a vocês que eu não tinha feito exercício como eu deveria, porque eu estava totalmente reativa para ouvir um não nessa reunião. Não é? E eu estava totalmente reativa. Nós precisamos nos preparar sempre para coisas boas. Se preparem para coisas positivas na sua vida. Não é? O tipo mais comum de negativismo, na página 38, é aquele que atrai respostas negativas dos outros. Pense sobre isso. Como está sendo suas atitudes em relação ao seu falar, ao seu reagir? Eu já falei, olha, marido para esposa, olha, a comida estava horrível. Querido, me ajuda então, o que eu poderia estar fazendo para melhorar? Não, eu vou jogar tudo fora, eu vou virar essas panelas no lixo, eu não vou cozinhar mais agora, não é? Queridos, é só uma perda de energia.
Você está desperdiçando uma energia poderosa que o Eterno tem ao seu favor. Que o Eterno fale com você a importância de compreender o teu poder de questionar, de perguntar. Thomas Edison tentou persuadir Henry Ford a abandonar a ideia de um carro a motor, porque ele estava convencido que ele nunca funcionaria. Não deixe que a convicção dos outros abale a sua convicção. Não deixe que a convicção dos outros abale a sua convicção. Se o Eterno te deu uma promessa, um sonho, siga no seu sonho e deixe que o Eterno cuide de você. Se Ele colocou isso no seu coração, faça o seu melhor e deixe que as coisas aconteçam de modo miraculoso. Você verá milagres, tá bom? Eu vou deixar para vocês, então, o modo de pensar positivo, mantém as coisas na perspectiva correta, viu, queridos? As pessoas que pensam negativamente enfatizam aspectos desagradáveis e indesejáveis de uma situação, enquanto deixam de ver qualquer coisa boa nela. Você não vê coisas boas que ocorrem mesmo quando coisas são negativas. Iosef, José, ele conseguiu aproveitar cada coisa negativa que lançaram sobre a vida dele. Eu não creio que nós estejamos em igual situação. Eu acredito que a nossa vida e até as circunstâncias incluiriam mais o certo do que o errado e mais o bem do que o mal, se simplesmente disséssemos, pensássemos, decidíssemos pensar positivamente sobre aquela situação e encontrar o que é de bom naquilo que vem sobre as nossas vidas como um grande desafio. O modo de pensar positivo ajuda você a desfrutar a vida e não permita que o positivo se torne negativo. Eu tenho que trazer isso para você. Quando nos concentramos excessivamente nos elementos negativos de uma determinada situação, excluindo seus aspectos bons, estamos filtrando o positivo e exagerando o negativo. Poucas situações são 100% negativas. Na maior parte do tempo, podemos encontrar algo de bom em toda circunstância, mesmo adversas, ainda que tenhamos de ser realmente diligentes para encontrá-lo. Cuidado com filtrar o positivo. Cuidado por filtrar o positivo. Você pode dizer, Céu, o que houve de positivo na morte do seu filho? Eu não via nada. Mas se o meu filho estivesse indo para o Sheol, se as decisões dele no futuro fosse para ele se apartar de Deus de uma maneira eterna, meus queridos, estou muito bem, obrigada, aguardando o meu encontro com meu filho nos céus, lindos céus, para onde eu vou levar, onde eu vou ser levado. Onde eu vou levar esse amor e vou ser levada por Mashiach Yeshua. Eu tenho de confiar que o Eterno tem o melhor para mim. Capítulo 40, na página 44, perdão, não é? Fala sobre os únicos responsáveis pela derrota, sobre esse arremesso, aquelas pessoas que tinham de tomar uma decisão sobre o jogo, e eles tomaram uma decisão correta e fizeram o que era necessário ser feito e fizeram o impossível, porque confiaram no que deveriam ter feito em um jogo, uma coisa secular, quanto mais nós na vida. Espere sempre o melhor. Espere sempre o melhor. Qual é o milagre que o Eterno vai fazer na sua vida no dia de hoje? Fala com ele sobre isso. Pai, qual é o milagre de hoje? Acorda de manhã e fala, Senhor, eu estou querendo ver qual é o milagre que o Senhor vai operar hoje na minha vida. Qual é o milagre de hoje, Pai? Qual é o milagre de hoje? Senhor, qual é o milagre de hoje? Que o Eterno possa fazer sobre a sua vida. Espere milagres. Espere milagres. Colha milagres. Porque o Eterno tem planos de bem, não de mal, para te dar o fim que você deseja. Ele tem sonhos e planos e projetos bons para você. Abrace os pensamentos do Eterno e abra mão dos seus próprios pensamentos. Pensamentos de falta, pensamentos de coisas, absolutamente terrenas. É o que nos aprisiona a uma esfera, desgasta a nossa energia e faz com que nós não vivamos do modo correto, não falemos do modo correto. Que em nome de Yeshua, você tome uma decisão da parte do Pai. Se Ele te proveu anteriormente, lista todos os milagres que Ele fez na sua vida. Se Ele fez, Ele continua o mesmo. E Ele fez. Eu tenho certeza disso. Tá bom, meu querido e minha querida? Então, deixo a lição de casa para vocês.
perguntas, sejam corajosas, corajosos, tá? Escreve aí para mim, não é? Para a gente poder estar compartilhando essas coisas lindas. Eu vou compartilhar essa carta que foi mandada, importante, carta ou e-mail, não sei, é importante, que foi mandada para o padre Fábio Melo, que eu me encontrei com ele, né? Eu conheci também, mas eu gostaria muito de compartilhar algumas coisas até para abrir a sua mente no tocante a qualquer segregação que nós tenhamos do que o Eterno está fazendo no meio de toda a cristandade. E eu não estou falando de ecumenismo. Estou falando de pessoas que se convertem verdadeiramente ao Eterno por meio do seu Filho Yeshua. Não importa se o chame de Jesus, importa que saibam que ele é o Filho de Elohim, ele é o Filho do Eterno. Não é? Então, lição de casa, concluam aí o capítulo 2, perguntas, estou no aguardo, e vamos aí, mais poder para você. Por isso a gente tinha de começar esse curso falando dessa energia, essa energia vital. Mude as suas palavras e mude a sua vida. Eu convido você a não permitir que a sua boca pronuncie coisas negativas sobre você mesmo. Outra coisa importante, queridos, né? Minha filha compartilhou quando ela recebeu o diagnóstico eu vou deixar para vocês na aula, nessa aula aqui, quando a gente for, esse encontro nosso, eu vou deixar para você o testemunho dela, para que você saiba como ela foi, dentro do coração, do espírito dela, ela foi impedida de proferir palavras negativas, palavras de morte, quando ela teve um diagnóstico grave cardíaco. Ela falou: Satã não vai usar a minha boca para eu amaldiçoar a minha própria vida. Seja você um abençoador da sua vida. Você pode se abençoar. Abençoe a sua própria vida, não é? Abençoe aos teus familiares. Abençoe o que você tem. Esse carro horrível, hoje só isso de comida. Abençoe tudo que você tem. E você vai ver todas as coisas transformarem-se diante dos seus olhos, em nome de Yeshua. Nosso próximo encontro, nós vamos estar então tratando aí mais poder para você. Beijos no seu coração. Fique na Shalom do nosso Pai.